With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Fala Zoucas, fala pessoal do Relatos do Além, eu me chamo Maki, eu acompanho o podcast, acho que quando eu comecei a acompanhar tinha 10, 12 episódios talvez, então já faz um tempinho. E sou uma grande fã, acho o trabalho que vocês fazem fantástico, então queria já começar dando esse parabéns à equipe do Relatos do Além. Sou uma daquelas pessoas que não tem coragem de assistir filmes de terror, mas que adora saber desse tipo de história, então o podcast ele supre as minhas necessidades. O primeiro de todos é sobre a minha avó. Eu nunca, vi coisas, eu digo que eu sou blindada até demais, mas eu sempre fui muito, muito próxima da minha avó. Eu trabalho com dança, foi ela que me colocou nesse mundo, foi ela que acreditou em mim desde o começo. Então é muito difícil eu falar que ela faleceu ano passado. E uma coisa que me pegou muito foi o fato de que ela faleceu de uma hora para outra. Minha avó estava ótima. Eu tinha conversado com ela 2 dias depois. E não deu indício nenhum de que, iria falecer. Mas ela faleceu. E eu sempre me senti muito triste, porque justo o ano que ela faleceu foi o ano que eu fui embora da minha cidade. Eu sou de Porto Alegre. E eu vim morar pra São Paulo. Então, os últimos meses eu não pude estar perto dela. E uma coisa que me pegava bastante era que eu não conseguia lembrar a última vez que eu estive na casa dela, sabe? Que foi uma casa que eu passei muitos momentos, já morei lá durante um tempo também. E não saber, de como me despedir dela e desse lugar é uma coisa que me fez muito mal, né? Machucou bastante. E acho que foi uma semana depois que ela faleceu. Eu não sou uma pessoa que sonha muito, mas eu tive um sonho e eu lembro desse sonho nos mínimos dos mínimos detalhes. Que eu tava na porta da casa da minha avó e ela abria a porta, e no momento que ela abria a porta pra mim e eu via aquela casa iluminada, como se estivesse tudo normal, tudo perfeito, me bateu muito forte na hora mesmo, no sonho, e eu disse, isso não é de verdade. E a minha avó olhou pra mim e disse, é sim, isso aqui também é verdade, você tá na minha casa, seja bem-vinda. E a casa tava, do mesmo jeitinho que eu lembro quando eu ia pra lá toda semana, jantar com a minha avó, ver ela de perto. E eu insistia, ele dizia, avó, isso não é de verdade. Ela, não, é sim, você tá na minha casa, você não tava com vontade de vir aqui? Então, é uma coisa que, eu acredito muito que ela realmente veio e veio me consolar nesse momento tão difícil, com uma última visita num lugar que era tão especial pra gente. E o segundo relato que eu tenho, ele é de Sete Além. Eu ouvi esse termo no podcast pela primeira vez, mas eu acho que ele se encaixa nisso mesmo.
Quando eu era mais nova, acho que quando eu tinha 10 anos, eu sempre dormia depois de ler. Então eu ficava lendo com a luzinha de cabeceira do meu quarto e pela madrugada minha mãe vinha e apagava essa luz. O que aconteceu foi que nessa noite específica, a minha mãe estava viajando e a minha irmã foi dormir no meu quarto. E aí, o meu pai, ele sempre dormia cedo, porque ele acorda muito cedo. E aconteceu que ninguém foi apagar a tal da luz de cabeceira. E no meio da noite, eu acordei, a luz estava ligada ainda, sentindo um cheiro muito estranho. Um cheiro assim de coisa podre. E eu senti que eu precisava acordar minha irmã e tirar ela dali. Então eu acordei minha irmã, tirei ela do quarto, falei, vamos lá dormir no quarto do pai. E a gente saiu do quarto. De manhã, a gente acordou assim com uma fumaça no corredor. E o que aconteceu foi que a luminária deve ter explodido, pegado no colchão. E basicamente era um incêndio acontecendo no meu quarto. Foi um incêndio assim muito grande. Eu acabei perdendo tudo que eu tinha dentro do quarto, roupa, coisa, material escolar, tudo mesmo. Mas o importante é que não perdi ninguém, não aconteceu nada demais. Foram só coisas, assim, materiais. Eu sou bem, meu pai tá bem, minha irmã está bem. A minha mãe, que nem eu falei, ela tava viajando. E aí que fica estranho. A minha mãe tava em Gramado, que é uma cidade assim, não é longe de Porto Alegre, mas enfim, é Serra Gaúcha, é outro lugar. Ela não sabia do incêndio, mas assim que a gente ligou pra ela pra contar, ela falou, não é possível, porque eu tô desde a hora que eu acordei sentindo o cheiro de queimado. E ninguém na minha volta sente. Nossa, eu lembro até hoje, assim, do quão incrédula a voz dela tava. Porque, cara, tem coisas que não tem explicação. Qual é a chance da minha mãe ter sentido o cheiro do incêndio em outro lugar? Então, essas foram minhas duas histórias. Não são bem assustadoras, mas são histórias muito significativas e que realmente são especiais e vêm de um lugar de estranhamento. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Zoucas, tudo bem? Aqui quem tá falando é Rebeca. E, bom, a princípio, queria te parabenizar pelo trabalho incrível que você tem feito no podcast e dizer que tá muito, muito legal e muito sucesso aí pra você sempre, tá? Eu venho aqui pra trazer pra você umas histórias que eu fiquei sabendo recentemente, que eu achei que fossem bem interessantes e que mereciam aí um lugarzinho no podcast. Bom, no momento eu estou no país de Gales, em Cardiff, e recentemente eu e meu namorado fomos conhecer o Castelo de Cardiff. E bom, eu só vou falar um pouquinho da história do castelo para contextualizar as histórias que eu vou contar, tá? Para quem não sabe, o Castelo de Cardiff, em total, tem quase 2.000 anos de história. Então, né? 2.000 anos é história pra caramba. É muita coisa que aconteceu naquele local. E o castelo, ele é formado pela antiga fortaleza medieval. E aí, nessa fortaleza, tiveram várias guerras, né? Vários conflitos. E também tem uma parte um pouquinho mais recente, mais nova, que é uma mansão em estilo gótico vitoriano. E essa mansão, ela foi comprada no século XVIII. Ela passou, né, para a posse de uma família chamada Bute, pelo terceiro conde de Bute. E é sobre essa família também que eu vou contar alguma das histórias. Além disso, os túneis que rondeiam o castelo, eles também serviram de abrigo durante os ataques aéreos na Segunda Guerra Mundial. Então abrigaram
dezenas, sei lá, centenas de pessoas. Então, realmente foi uma época muito, muito triste, muito conturbada. Então, só pra gente, né, ver aí quanta história tem esse local, quantas pessoas já passaram por aí. E bom, como eu tava falando recentemente, eu e meu namorado, a gente foi conhecer o Castelo de Cardiff, e quando a gente estava indo embora, inclusive eu vou te mandar as fotos e os vídeos também, se você quiser postar aí no canal ou no chat. Quando a gente estava indo embora do local, o segurança que trabalhava lá, que a gente já tinha meio que conversado com ele quando a gente já chegou, ele perguntou se a gente tinha, né, gostado, a gente falou que sim, aí ele falou assim, o pessoal daquela série Supernatural vieram aí e eles falaram que sentiram alguma coisa esquisita. Aí a gente falou, é mesmo? Aí eles falaram que sentiram uma energia carregada na mansão. E aí a gente acabou perguntando mais e ele começou contando os relatos dele. E é isso que eu vou falar aqui. As coisas que ele nos contou e que a gente ficou aí de boca aberta. Bom, ele falou que na primeira vez que ele foi trabalhar de vigia nesse castelo, ele chegou para trabalhar e ele estava olhando a área com a lanterna dele, e ele mirou em uma das grandes janelas que eram parte da mansão. Nisso que a lanterna iluminou a janela, ele viu um vulto passando em frente à janela, do lado de dentro, sendo que não tinha mais ninguém no castelo. Era só ele lá de vigia, ia ficar sozinho por 12 horas. E aí, né, ele já começou com medo, mas teve que seguir pra frente. E essa foi a primeira noite dele de vigia na mansão. Depois disso, ele perguntou para um outro amigo dele, para um outro segurança, contou o que aconteceu, perguntou se ele já tinha visto alguma coisa, e esse cara falou para ele que era normal, que a partir de 2 horas da manhã as coisas começavam a acontecer na mansão, que outras pessoas já tinham relatado ter visto e ouvido coisas e que era normal. Ele falou que uma vez, esse cara, né, que contou as histórias pra gente, ele falou que uma vez ele estava fazendo a ronda e ele escutou um cachorro latindo perto da perna dele, vívido, como, sabe, nítido, em alto bom som. Ele escutou um cachorro, e só que ele falava que ao mesmo tempo era como se o som do cachorro viesse de dentro da parede, mas que tinha alguma coisa lá. Ele falou que, além disso, ele sentia cheiros. Por exemplo, uma das salas sempre tinha um cheiro muito forte de cigarro e de perfume de lavanda. E lembra que eu falei antes do terceiro conde de Build? A mulher dele, ela, quando era viva, ela fumava muito cigarro e charuto e usava justamente um perfume de lavanda. Então ele acredita que era o fantasma da mulher ali na sala com ele. E ele fala também que em muitas ocasiões, quando ele estava no andar de baixo, ele escutava, vindo do andar de cima, sons de cadeiras sendo movidas, sabe? Como se estivessem sendo arrastadas pelo chão. Barulhos de passos. Nas escadas ele escutava pessoas subindo e descendo as escadas. E em algumas ocasiões ele também escutou barulhos de unha, sabe? Tipo, arranhando assim as paredes ou as portas. E é isso, as pessoas realmente ali, sei lá, andando mesmo pra cima e pra baixo, vivendo a vida. E um dos caras que trabalhava com ele falava também que era normal para ele ver uma mulher de vestido azul andando pelos corredores e pelos quartos, e que ele via essa mulher constantemente na casa, ela estava sempre lá. O segurança que nos contou a história também disse que em uma das suas primeiras noites ele viu uma mulher e uma criança andando do lado de fora, nos arredores do castelo.
E não podia ter ninguém ali, né? Ele pensou que bosta, né? Alguém tá entrando no castelo essa hora da noite, eu vou ter que mandar ele sair. Então ele correu lá pra baixo, chegou lá, não tinha ninguém. E ele olhou, procurou e não tinha ninguém. Ele tava lá sozinho. E, bom, essas foram as histórias que ele nos contou que aconteceu com ele na mansão. Ele falou que na casa dele, ele também já viu coisas. Ele disse que uma época ele viu um gatinho preto e branco andando pra cima e pra baixo. E o gato dele também via. E aí ele foi pro vizinho perguntar se os vizinhos tinham um gato. Eles disseram que eles tinham um gato, mas que o gato já tinha morrido há anos. E que aquele era o fantasma dele. Assim, como se nada, né? Tipo, nada demais. É um fantasma do nosso gato. E ele via esse gatinho pra cima e pra baixo. Ele falou que uma vez também o gato dele cismava de ver algumas coisas assim no ar. E ele instalou umas câmeras e ele falou que ele viu como se fossem uns círculos. Ele disse que eram uns orbes de energia e que ele viu através da câmera que ele instalou e que o gato dele seguia aqueles orbes e que ele via também. E bom, a última história é uma história do irmão dele. Ele disse que o irmão dele trabalhava em construção e era muito cético, não acreditava em nada. E ele disse que um dia o irmão dele estava trabalhando em frente a uma casa que estava vazia. E ele viu um cara vestido de branco. E ele achou que fosse um pintor, né? Mas a casa estava abandonada. Eles foram lá, procuraram, não tinha ninguém na casa. Ninguém, a casa estava vazia. E ele foi ver, no momento que ele viu o cara, ele atravessou a rua e foi ver e não tinha ninguém. Então ele falou com o dono da casa, com a dona da casa. E ela disse que aquele ali era o marido dela, que tinha morrido há 20 anos atrás. E que ele era padeiro e por isso ele vestia branco. E ele trabalhava ali no andar de cima e ele sempre olhava para baixo para ver os clientes e para saber, vendo, né, quem eram os clientes, para saber quais os pães que ele tinha que fazer. E, finalmente, sobre os túneis que eu tinha contado antes, sobre os túneis da mansão, ele disse que, bom, como a gente sabe, né, foram os túneis que eu comentei que muita gente viveu ali durante a Segunda Guerra Mundial, e ele fala que existem vários relatos de pessoas que viram pessoas passando por lá, que escutaram ruídos esquisitos, e relatos de pessoas que se sentiram muito mal daquela área. E a gente foi lá, a gente passou e realmente é uma sensação um pouco esquisita. E bom, é isso. Muito obrigada e bom trabalho aí pra você sempre. Beijão. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Rodrigues, eu sou de Taboão da Serra, São Paulo. Sou publicitário, trabalho na área de criação e gostaria de compartilhar com você e com todos os ouvintes do Relatos do Além algumas histórias que aconteceram comigo na casa onde eu cresci e onde eu ainda moro.
Eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre dou um crédito pro sobrenatural, para coisas que eu não consigo explicar, mas eu sempre tento buscar, antes de tudo, uma explicação lógica para algumas coisas. Então eu não pode dizer que eu sou 100% cético, eu sempre dou 10% de crédito para coisas que eu não consigo explicar e que eu acho que podem ser fenômenos sobrenaturais. Bom, a primeira história que eu vou contar, ela me marcou muito, acho que é a história que mais me marcou, porque eu vi algo que, assim, até hoje eu não consigo buscar uma explicação lógica para o que eu vi. Não consigo chegar para você e dizer, olha, pode ter sido isso, pode ter sido aquilo. Não consigo explicar com algum evento que a ciência poderia ter uma explicação, né? É uma história muito marcante, e todo mundo que me conhece já ouviu essa história de mim. Bom, eu era criança, devia ter entre 12 e 14 anos. Na época em que isso aconteceu, a gente estava no inverno, então fazia muito frio. E a minha casa, ela tem 3 andares, né? Nós morávamos no segundo, e o terceiro andar na época ele estava em construção. Então era uma casa sem acabamento, sem pintura, sem azulejos. Havia apenas a divisão dos móveis ainda em cimento puro. E eu lembro que nesse dia minha mãe estava fazendo sopa, né? Porque fazia muito frio. Eu estava com ela na cozinha, conversando e tal. E por algum motivo que eu não lembro, eu tive uma vontade súbita de sair na sacada, pegar um ar. E nessa sacada ficava a escada que levava pro andar superior, que na época estava em construção. Bom, eu tive essa vontade súbita de ir até ali, e eu saí, né? E de repente eu olhei pro lado na direção da escada, e cara, quando eu olhei, bicho, eu vi um negócio que eu não sei explicar, porque foi muito aleatório, assim, muito sinistro, assim, para mim. Eu vi um par de botas subindo os degraus da escada, e eu tenho essa lembrança bem nítida na minha memória, porque era bem claro o que era, assim, era um par de botas negras, bem escuras, subindo os degraus. E eu lembro que eu passei a mão assim na frente, não consegui tatear absolutamente nada, eu só conseguia ver o par de botas, não conseguia ver assim, da cintura para cima, eu só via isso. E aí eu passei a mão, chamei, perguntei, tem alguém aí e tal, não houve nenhuma resposta. E conforme eu olhava, eu via nitidamente o par de botas subindo os degraus. E aquilo me deu um sentimento de estranheza tão grande, de rejeição, de tipo, eu não compreendo o que está acontecendo aqui. E aí eu voltei, chamei minha mãe, né? E já voltei para a cozinha, chamei ela, nós voltamos até a sacada e não havia mais nada ali, não havia absolutamente mais nada ali. E até hoje eu não sei o que assim, eu sei o que eu vi, né, com clareza, eu vi um par de botas subindo os degraus. Agora o que era eu não sei explicar. Bom, a minha segunda história aconteceu também quando eu era criança, aconteceu na infância. Eu lembro que meu pai estava trabalhando, era à noite, fazia frio, muito frio, e eu, minha mãe e meus irmãos, minha irmã e meu irmão, nós estávamos na sala assistindo televisão. Era sábado à noite, todas as janelas e portas da casa estavam fechadas, né? Porque fazia frio, então não tinha por que deixar tudo aberto. Bom, nós estávamos na sala, os meus irmãos nos engalfiamos ali, uma bagunça, né? E nós estávamos assim, deixando minha mãe irritada, né? Porque a gente tava bagunçando e tal. E de repente ela se cansou, ela ficou brava, né? E ela deu um esculacho na gente. E aí, cara, ela pegou e falou assim: não sei o que, essa desgraça. E ela falou com uma intensidade muito forte na voz.
E assim que ela terminou de falar, a porta do banheiro, que não ficava muito longe da sala, ela explodiu assim, ela bateu com toda a força e fechou. Foi um bah muito forte, muito forte. A porta fechou com uma força descomunal, assim. Nesse momento todo mundo parou e se interolhou. E aí, putz, eu lembro que isso me marcou muito. Todo mundo ficou muito cagado. Eu fiquei muito cagado com aquilo, porque, cara, só tava a gente ali, entendeu? Não tinha como ser o vento que fez aquilo. E aí a minha mãe acendeu a luz da sala, fomos até lá e não havia absolutamente ninguém. A porta estava fechada e ninguém consegue explicar até hoje o que aconteceu ali. Bom, dizem que tem essa coisa, né, que não pode dizer algumas palavras dentro de casa, que atrai mal, que atrai coisas ruins, etc e tal. Então, bom, explicação lógica para isso eu não tenho também. Uma outra história que aconteceu comigo foi quando eu já era adulto, né? Já era um pouco mais velho, eu tinha chegado do trabalho e eu fiquei na sala de estar mexendo ali no computador. E, bom, eu fiquei ali até de madrugada jogando e tal, e uma hora eu me cansei e decidi que era hora de dormir. E aí, meu quarto, ele ficava perto da cozinha. Tava tudo escuro, tudo apagado. Eu acendi a luz do meu quarto e, por algum motivo, eu olhei na direção da cozinha, né? E aí, cara, quando eu olhei na direção da cozinha, eu vi um negócio que me deixou muito cabreiro, assim. Na cadeira da mesa, eu consegui ver o que seria a gola de um terno preto. E aquilo me causou uma estranheza muito grande, porque me deu uma estranheza, porque não tinha terno ali. Ninguém usava terno ali na minha casa, assim. Não tinha por que haver um terno preto ali. E eu comecei a me aproximar assim, fui estreitando os olhos e tal. E cara, me deu um arrepio na espinha, tipo, me deu um negócio assim, tipo, como se disparasse um senso de tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada aí. E aí, cara, eu voltei pro quarto, bati a porta e fiquei respirando fundo. Aí dei um tempo assim, sabe, abri a porta. Voltei lá na cozinha, acendi a luz e não tinha absolutamente nada em cima da cadeira que pudesse dar essa visão de que tinha um terno ali. Não tinha nada, entendeu? Às vezes eu penso, putz, será que isso tem alguma conexão com as botas que eu vi e tal? Não sei, sinceramente. Às vezes eu até prefiro pensar que existe uma explicação lógica para tudo isso do que tentar pensar na explicação sobrenatural, porque é muito sinistro. Eu sou o tipo de pessoa que não quer ver absolutamente nada, entendeu? Bom, minha última história talvez eu acho que pra mim é uma das mais sinistras, né? Aconteceu quando eu ainda era criança, essa daí. Eu lembro que nesse dia minha mãe, ela tava dormindo no meu quarto, porque o quarto dela do meu pai tava pintando. Meu pai tava na sala, tava assistindo TV na sala, acabou adormecendo lá, né? E aí, cara, a gente tava lá dormindo, né, e tal. E eu lembro que eu acordei no meio da noite com a minha mãe me acordando, assim, me sacudindo e tal. E aí, cara, eu tava ouvindo um barulho como se estivesse chovendo. Como se estivesse chovendo mesmo, sabe quando chove granizo e faz aquele barulho na telha? Então, era isso que eu tava ouvindo. E aí eu comecei, ainda sonolento, eu comecei a acordar assim e aí minha mãe falou assim pra mim, tá ouvindo? E aí tipo, eu parei assim, realmente era um barulho de como se estivesse chovendo granizo no telhado. Só que acima do meu quarto havia o cômodo de cima, o cômodo superior que estava em construção. Não era um telhado, entendeu? Era uma casa coberta, não tinha como tá chovendo. E assim, não estava chovendo, entendeu? E aí, cara, era como se fosse uma chuva, assim, sabe? Uma chuva de alguma coisa no cômodo superior, entendeu? Cara, eu me lembro que eu fiquei muito cagado com aquilo, porque quanto mais eu raciocinava, não fazia sentido.
E aí, velho, eu lembro que minha mãe pegou a maçaneta da porta do quarto e abriu. Na hora que ela abriu, automaticamente o barulho parou, acabou, assim, sumiu. E, cara, eu tô contando isso todo cagado, velho, porque, olha, foi muito sinistro isso, muito sinistro mesmo. E aí, cara, esses são os eventos que aconteceram comigo e que eu não tenho nenhuma explicação lógica pra isso, né? Eu quero acreditar que tem algo, porque acreditar no sobrenatural eu acho que é muito perturbador, muito assustador. Bom, Zoukas, é isso. Eu agradeço muito aí por você ter escutado as minhas histórias, os meus relatos. Para mim é uma honra muito grande. Eu sou fã do seu trabalho desde o Hangar 18, né? Eu acompanhava muito, adorava os episódios e tal, e agora já sou um fã do Relatos do Além. Não perco nenhum episódio, sempre assisto. Para mim é uma alegria muito grande ouvir o seu programa, os relatos do pessoal e tal. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido as minhas histórias. E é isso. Forte abraço a você e a todos os ouvintes. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zucas. Oi, ouvintes do podcast. Tudo bom? Bom, meu nome é Thalita, moro aqui em São Paulo. E vou contar para vocês como começou a minha trajetória com a espiritualidade. Quando eu tinha 10 anos, eu morava com os meus pais. Eles moram até hoje nessa casa. E o meu quarto era de frente pro quarto do meu irmão. Então dá assim uns 2,5 metros de uma porta a outra, né? E a minha cama, olhando de frente pro meu quarto, a cama fica do outro lado da porta, mas de frente pra porta. Não sei se deu pra entender. Então assim, quando eu tava deitada na minha cama, eu conseguia ver o batente da porta, um pedacinho do corredor lateral que leva ao quarto dos meus pais, um pedacinho da porta do quarto do meu irmão. Eu tava dormindo uma bela noite, tinha 10 anos, né? E de repente eu ouvi uma respiração forte. Assim, não era ofegante, nada, mas era uma respiração forte. Como meu irmão tinha bronquite, eu falei, bom, coitado, deve estar passando mal, né? Então eu levantei pra ir vê-lo. Cheguei no quarto, nada, não era o barulho da respiração dele. Fui até o quarto dos meus pais e nada. Falei, bom, não é nada, né? Então voltei a dormir. Isso aconteceu algumas outras noites. Aí, acho que de tanto eu ficar intrigada de onde vinha, a pessoa resolveu aparecer. E aí, uma bela noite, tinha um homem de cartola e o que parecia ser uma capa, assim, na porta do meu quarto. Aí eu fiquei com tanto medo naquilo que eu cobri a cabeça, né? Na minha valentia de criança de 10 anos. Cobri a cabeça e fiquei ali meio que até pegar no sono mesmo, né? Não me ocorreu chamar meus pais, nem nada. No outro dia eu comentei com os meus pais que tinha visto isso e, claro, né? Meus pais são muito céticos. E, você estava sonhando, estava dormindo, não é nada e tudo mais. E algumas outras noites isso se repetia. Eu via aquela respiração e, de repente, aquele homem de cartola na porta do meu quarto. Pois bem, não conseguia dormir, né? Porque eu ficava realmente amedrontada com aquele rapaz lá na porta do meu quarto. E falei, bom, vou começar a dormir na sala, né? E aí eu passava meio que a noite em claro na sala, porque eu tinha medo de ir pro meu quarto. Às vezes minha mãe brigava que não queria que eu ficasse na sala, ia pro quarto, aparecia o rapaz. Aí no final, eu não lembro em que época do ano foi isso, mas eu lembro que no final desse mesmo ano eu tive uma crise convulsiva, que nunca ninguém soube explicar o motivo, né? Não foi uma febre, não foi alguma coisa circulatória, simplesmente aconteceu. E nunca ninguém soube explicar. E, bom, aí comecei a tomar remédio, eu dormia, não via homem, não via respiração nenhuma, né? Porque o remédio era um pouco forte, dava muito sono. E, enfim, o tempo foi passando. Quando eu tinha 14 anos, isso tornou a acontecer, né? Eu via de novo o mesmo homem, a respiração, e tive outra crise convulsiva, e isso foi até os 19, 20 anos. Quando eu parei de tomar o remédio e, enfim, graças a Deus nunca mais aconteceu. Enfim, o tempo foi passando, eu comecei a tomar minhas próprias decisões, né, religiosas também, né, então fui atrás dessa parte espiritual, e minha família é sempre muito católica, mas nunca me encontrei assim no catolicismo, então fui pro espiritismo, mais especificamente na Umbanda. E aí uma vez eu tava numa gira de Exu, e o Exu falou pra mim,
eu te acompanho desde que você é pequenininha. Eu sei que você tinha um pouco de medo. Eu sei que eu te assustava. Aí eu fiquei quieta, né? Como eu gosto de descobrir as coisas, não de forma ativa, né? E procurar imagens e procurar história. Eu gosto que as coisas venham até mim porque isso ajuda na minha fé, sabe? E foi o que aconteceu, porque ele chamava Exu do Ouro. E aí eu falei, interessante. E na hora me veio o homem de cartola, né? Falei, será? Falei, não vou procurar, vou deixar que as coisas se mostrem pra mim. E aí, algum tempo depois, a gente teve como se fosse uma novena, né? A gente traz a imagem da entidade pra casa e faz uma reza, assim, né? Durante uma semana. E aí era a novena do Exu do Ouro. Eu falei, que legal, né? Tal. Peguei a caixa que tinha a imagem. Cheguei em casa, fui montar no altar, né? Conforme foi orientado. Gente, pasmem. Era um homem de cartola com uma capa. Aí eu falei, não acredito. Quer dizer, acredito. Foi muito interessante. Eu sei que não é uma história muito assustadora, mas... mostra assim como que as coisas às vezes estão além da nossa compreensão, né? É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje. Uma história mais incrível que a outra. E também você que escutou até aqui e não desistiu. Gente, só lembrando mais uma vez, se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página e você vai poder contribuir e fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente pra mim, basta mandar um oi. Fala aí, Zoucas, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato lá pro meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça. E também tem um link na descrição, só clicar, vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem se dar o trabalho de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera, a gente se vê na próxima semana e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar te esperando do outro lado da linha.